Você sabe como se apresentar em uma entrevista de emprego, por exemplo? Vocês lembram daquele ditado que a primeira impressão é a que fica? Eu também acho, mas às vezes a impressão que a gente tem da pessoa é errada, não é? Pois bem, é sobre isso que nós vamos conversar com o psicólogo e escritor Alexandre Bess em uma conversa franca. Seja bem-vindo mais uma vez, Alexandre Bess. Tudo bom? Obrigado, Isabela. E que você continue sempre com esse sucesso aqui do seu programa à tarde. Amém. Que você dirige com tanta O competência. sucesso não é meu, não. O sucesso é de todos vocês que fazem o programa, né? De Verdade. vocês convidados que vêm, Obrigado. da minha equipe de produção, os câmeras, suíte, a direção da emissora. Eu só estou aqui representando todos eles. Com competência. Obrigada. Bom, vamos falar então um pouco sobre essa questão que, na minha opinião, é tão importante, né? Eu acho que a forma como você se apresenta, desde a roupa que você vai utilizar, como você vai cumprimentar o seu, entre aspas, futuro chefe ou diretor de RH, enfim, são detalhes que vão fazendo a diferença e no final fazem o todo daquela pessoa. E fala um pouco do que você pensa a respeito disso. Bom, claro, a gente está falando de trabalho, que é uma atividade, né, que tem como objetivo fornecer a nós todas as provisões que nós precisamos para nos mantermos e mantermos a nossa prole. Muito bem. Quando você está almejando um cargo profissional, quer dizer, eu vou tentar resumir ao máximo, porque daria para a gente ficar aqui até amanhã. Sim. Né? O que acontece? 3 coisas são muito importantes. Quando você estiver lá no emprego, você tem que se atentar à entrevista, ao seu currículo e aos objetivos. Legal. O que seria a entrevista? Como você vai se portar nessa entrevista, desde o momento que você entrou, desde o momento que você andou da porta até ali, você fechou a porta, você deixou essa porta aberta? Legal. Essa porta estava aberta ou estava fechada? Quer dizer, é uma pegadinha que o cara faz. Ele manda você entrar, ou você pode bater na porta ou não. Isso é muito importante, porque, na realidade, o que ele está vendo ali? Se você presta atenção. Ah, são detalhes, então. É como se fosse pegadinha. Entendi. Isso. Aí você se apresenta, a roupa é indispensável. Você não precisa estar lá com vestido longo e nem com um smoking, né? Nem com um terno tem que último saber, tipo. né? Você tem que saber qual que é o seu cargo almejado. Essa roupa vai combinar com o cargo ou não vai combinar com o cargo? Então, isso é muito importante, né? Eu recomendaria para mulheres sempre salto alto. Tá? É chique, é fino e é clássico. Mas tem que saber andar com o salto, né? Senão a pessoa coloca o salto e não sabe andar com o salto, aí dá uma caída na frente, né? O salto sempre dá uma modelagem a mais para o corpo, né? Eu acabei de acabar o livro agora de beleza, eu falo muito isso. A Fórmula da Beleza Feminina. Acabei semana passada. É mesmo? Estou levando na editora semana que vem. Legal. Tá pro meu 5º livro. Quinto livro. Enfim. E aí, Isabela, o que acontece? Maravilha, você chegou na entrevista, soube se portar, está bem adequada. Qual que é o momento que ele vai ver na entrevista? O linguajar. Como é que você vai conversar? Você sabe articular bem? Sim. Independente do cargo que você vai ocupar, viu, gente? Isso não tem nada a ver com cargo. Não é? Isso tem a ver com comunicação. Exato. Porque se você quer trabalhar, você tem que saber se comunicar. Seja para limpar até um chão de uma rodoviária, enfim. Exato, né? Tem que saber se comunicar. O mínimo, né? É. Você tem os modos ali necessários, você é uma pessoa paciente, não é paciente. Tudo isso, a pessoa que vai estar ali já está treinada para te avaliar. Mesmo que ela não seja uma psicóloga, um psicólogo, pelo menos as bases necessárias. Essa pessoa geralmente é diretor de RH? Geralmente é, né? Eu não saberia te dizer aqui agora se um diretor de RH é um psicólogo. Eu sei que RH trabalha muito com psicólogos, eu sou um psicólogo clínico. Eu não faço RH, não faço empresa. Entendi. Mas eu faço a parte da mente que... Mas ele sabe estudar o ser humano. Sabe, né? sabe. Entendi. Exato. Legal. Tem um ponto importante também que eu acho que, por exemplo, na minha época, que eu comecei a buscar, comecei a trabalhar... Ontem. Não existe... ontem, meu Deus do céu. Não tinha, que é a questão das redes sociais, né? Tá. Hoje em dia, às vezes a pessoa se mostra de um jeito e nas redes sociais é uma outra pessoa, completamente diferente. Então, aí você tem razão, Isabela. O que acontece? Nas redes sociais, você pode ser quem você é. Desculpa, você pode ser quem você quer ser. Sim. Não necessariamente quem você é. Exato. Então, o que acontece? Você tem que realmente manter, até uma expressão psicológica, você manter a fleuma, manter a compostura, manter a sua real identidade. Por quê? Porque tudo aquilo que você falsificar na rede social, quando você for fazer para entrevista vai aparecer. Pessoal, você não vai ter como provar. Entendi. Né? Então, esse acho que seria o segundo ponto da entrevista, que é o quê?
currículo. Nunca altere o seu currículo, jamais. Tipo assim, sei falar 3 línguas fluentes. Não, porque se a pessoa lá fala a segunda língua que você diz que fala, ela vai te cumprimentar, você não vai saber responder. Nossa, imagina. Né? Fica muito chato. É mais fácil falar a verdade e se prontificar a melhorar durante a entrevista, né? Claro, olha, gostaria de ter feito, sei lá, holandês. Não deu para fazer, vou fazer agora. Maravilha. Não vai falar que você fala um outro idioma que você não fala, Sim. porque aí você mesmo depõe contra você. Né? Então, o currículo tem que ser o mais translúcido possível. Para quê? Para não prejudicar você mesmo, porque você pode perder o emprego por causa disso. Eu imagino que fazer currículo hoje em dia deve ser uma situação um pouco difícil, né? Porque assim, imagine uma pessoa... Eu tenho visto muitas pessoas com 40, 50 anos de idade desempregadas, mas que têm um currículo vasto e um Sim. currículo muito bom. Né? O que você sugere, por exemplo, para essas pessoas que estão passando por essa situação e querem se recolocar no mercado, né? E de repente quer fazer um currículo e a pessoa fala, o que eu coloco aqui? A partir de que momento eu devo colocar? Eu coloco desde o início da minha carreira ou coloco, sei lá, nos 5 últimos anos, por exemplo? Vai depender do cargo dela almejado. Entendi. É um cargo que ela já ocupava antes e por alguma circunstância maior ela perdeu esse cargo e ela quer retomar essa atividade que ela tinha e exercendo a sua competência, ou é uma outra profissão que ela vai ter e apenas... Que é tudo novidade. Exato. E aí, se for isso, o que eu falaria? Manter as informações essenciais. Entendi. E não tão comprido. Tão vasto. Tão vasto, Tem exato. que ter uma folha só, né? Ou não? Eu acho que não precisa mais hoje em dia, Não? né? Na minha época era uma folha só. Ainda é, Ainda é? Porque, na realidade, assim, cursos que você fez avulsos, cursos aleatórios, eu acho que não precisa constar. Você pode falar isso verbalmente. Pessoalmente. E pode até deixar numa pastinha quando você monta o currículo. Algumas empresas pedem, outras não. Mas os comprovantes via Xerox. Ah, interessante. Então, você, fiz um curso de alemão na Alemanha, fiquei lá 2 meses. Tira o Xerox do diplominha que você ganhou e deixa lá na pasta. Legal. Se a pessoa quiser ver, olha, eu tenho aqui todos os comprovantes que eu fiz. E Você aí, acha isso interessante de levar? Porque, por exemplo, no currículo eu posso escrever o que eu quiser. Sou formada em Harvard, fiz o curso não sei aonde. Agora, você acha que é bacana a gente levar para provar que eu fui formada em Harvard? Então, dependendo do cargo, algumas empresas podem exigir, outras não. Vai depender da política daquela empresa. Entendi. Caso a caso. Caso a caso. Entendi. Aí uma outra coisa muito legal é o objetivo. Você tem que estar centrado no seu objetivo. Qual é o seu objetivo? Não o seu objetivo pessoal. Primeiro vem o objetivo da empresa. O que você vai poder fazer para aquela empresa? O que você pode fazer para melhorar aquele cargo, né? Ou seja, chefia, ou seja, subchefia, não importa. Mas quais são os elementos que você vai agregar para aquela empresa para justificar a sua contratação? Você sabe, Alexandre, que uma vez eu estava conversando com um familiar meu e ele trabalha com RH. Tá? E ele disse o seguinte para mim, que uma vez ele foi fazer uma entrevista com uma moça e a moça chegou na empresa e não sabia do que se tratava a empresa. Ah, que maravilha, tá vendo? Eu acho que isso também é um ponto importante, Então, né? De claro. pesquisar, de ver. Era o que eu ia falar agora, exatamente. Muito bem, então, entrevista, né? O currículo, que é muito importante, e os objetivos. Aí, a aparência, que a gente falou um pouquinho, porque infelizmente não dá para falar muita coisa. Mas aí o que acontece? Se atentar justamente à concepção da empresa. E antes de ir para aquela empresa, tentar recolher o máximo de informação possível para ver o quê? Se você vai se adaptar naquela empresa. Sim. E se as normas daquela empresa condizem com as suas normas pessoais. E até mesmo com os seus valores, né? Porque Exato. Às vezes você vai trabalhar em uma empresa que não condiz com os seus valores, de família, de religião, enfim. Então, eu acho que é importante também você frisar isso na hora de, né, não entrar num desespero e sim focar naquilo que tem a ver comigo, né? Isso. Eu acho que assim, nós brasileiros, né, que bom, né? Eu tenho muito orgulho de ser brasileiro, independente das minhas ascendências, que são europeias. De onde você vem? Parte de mãe é italiano. Ah, que cidade? Treviso. É bonito lá? Não conheço. Nem eu. Não, a cidade não conheço. Conheço a Itália, mas não a cidade. Eu também conheço, mas Treviso eu não conheço. Alguém conhece minha aqui? Avó nasceu Conhece, lá. Minha avó nasceu lá. Não? Conhece? Minha avó está viva, inclusive. Mora lá? Não, mora aqui. Ah, mora aqui. Fez 100 anos agora. Quanto? 100 anos. Benza Deus! Uma velhinha. Olha, como ela chama? Nicolina. Senhorinha, como é que fala italiano? Nicolina. Como é que fala parabéns italiano? Eu não falo italiano. Alguém fala? Fala, Silvia, como é que fala parabéns italiano?
Buon auguri! Auguri! Então, Pronto. E vergonha porque eu tenho cidadania, nem sei falar o idioma. Mas, enfim, minha avó é fantástica, assim, eu me dou muito bem com ela. Lúcida Que legal, total. 100 anos de 100 idade. anos. Acabou de fazer. Parabéns. Nasceu em 1916. Que Né? legal. E parte de pai do Oriente Médio. Oriente Médio. Líbano. Do Líbano? Foi Beirute mesmo, meu pai Que nasceu lá. legal. Enfim, então acho que a gente como brasileiro, a gente tem que ter muito orgulho. Eu queria te dizer o seguinte, que o brasileiro, por isso que a gente foi até um pouco prolixo, peço até desculpa. Imagina, não faz parte. Aqui é como se a gente estivesse na sala de casa, gente. Que bom. O brasileiro, ele é muito emoção, muito sentimento, né? Quando você vai trabalhar... Até demais, né? Exato. Às vezes. Quando você vai trabalhar numa multinacional, não rola esse tipo de situação. Tem que ser mais seco? Porque as multinacionais exigem isso. Então, quanto menos você mostrar que você é uma pessoa sensível, quanto menos você mostrar que você é uma pessoa sentimental... Me dá um exemplo. Vamos imaginar que eu vou ser entrevistada por você. Tá. O que eu não posso fazer? Eu não quero saber da sua vida pessoal. Tipo, você não sabe, ontem eu fui no aniversário. Exato. Isso é informação desnecessária, perfeito. Perfeito, Isabelle. Isso é informação desnecessária. Por quê? Para o cara que está te entrevistando, isso não agrega nada. O que o cara, especialmente uma empresa multinacional, vai querer? Ele vai querer saber o que você vai trazer para a empresa, qual é o seu nível de produção. Não os problemas que você vai compartilhar. Exato. Trabalhei na Shell, por exemplo. Fiz isso. Poxa, que legal, ele conseguiu fazer alguma coisa. Mas agora na minha empresa ABC, o que você vai fazer? Quais são as suas experiências lá? E quais são as suas experiências aqui? Então, assim, sempre se privar da sua vida pessoal, a não ser que você for questionado. Entendi. Né? No currículo já está ali algumas coisas, informação de salário, eu acho que você tem que checar também, isso é importante. Para não pedir tão pouco, mas também nem tão alto, né? Está dentro do padrão. Exato. O currículo, na realidade, ele é seu cartão de visita e, ao mesmo tempo que ele é seu cartão de visita, ele já se verbaliza por você mesmo. Entendi. Então, o que o cara achar que não tá, que está faltando ali, ele vai te perguntar. Eu acho que outra dica importantíssima em entrevista profissional, Isabelle, é você se calar, você mais escutar do que falar. Um bom ouvinte vai muito agradar aquela pessoa que tá analisando você para aquele cargo. Sabe que eu penso nisso aqui entrevistando as pessoas? Está falando de entrevista, mas quando eu recebo você, como por exemplo entrevistado, eu paro e penso, Isabelle, fica quieto e ouve o que ele tem para dizer, que é ele que tem que explicar. E às vezes eu paro e fico assim, sabe, prestando atenção, e é interessante isso. A gente tem, já dizia minha avó, sabe, a avó Virgínia, nós temos 2 ouvidos e uma boca para ouvir mais e falar menos. Muito interessante essa dica. Eu acho que é isso, você tem que dialogar, você tem que participar ali da comunhão daquela empresa, né? Você tentar ver qual que seria o postulado principal daquela empresa e ver se você vai compactuar com ele. Compactuando com esse, você pode ali ter algum tipo de sucesso. Mas sendo você mesmo, não adianta você falar coisas que você não é, falar coisas que você não faz. Porque aí, se você for contratado, não vai bater uma coisa com a outra. Isso, porque mesmo que você seja profissional, o que acontece? As más condutas, né, pode ali levar você a não ser promovido ou aceito aquele cargo. Qual o maior erro que você acha que as pessoas cometem no momento da entrevista? São os erros provocados pela ansiedade. Eu acho que é difícil a gente generalizar. Falar demais, se expor demais e tentar achar que aquela pessoa é teu amigo. Ela não é teu amigo. De jeito nenhum. Né? Quando eu tinha minha empresa aberta, eu fui fazer uma entrevista e eu ouvi de uma menina assim, eu falei assim, qual o seu maior defeito? Aí ela falou qual era o maior defeito. Aí eu perguntei, qual a sua maior qualidade? Ela falou assim, eu sou honesta. Eu falei, mas ser honesta não é qualidade. É o mínimo que o ser humano tem que ser. Você concorda? Exato. Então, assim, é bom você também parar um pouquinho para pensar as coisas que você vai falar ali. Porque aquela pessoa que está ali, ela tem que ser 0 de sentimento com você. Né? Ela não quer saber se você está com o pé machucado ou se seu pai está doente. Isso tudo não interessa para ela. O que interessa é o que você vai poder produzir naquela empresa. Sim. Então, se você vai fazer amigos lá dentro, ótimo, maravilha. É muito gostoso um ambiente de trabalho saudável. Claro. Agora, por isso que algumas empresas fazem algumas dinâmicas de grupo. Por quê? Para saber se o fulano A vai conseguir trabalhar com o fulano B sem... Com personalidades opostas, muitas vezes, né? E até onde vai o seu limite de aceitar o outro?
Muitas empresas avaliam bem isso. E eu acho que hoje em dia as pessoas estão sem paciência nenhuma, né, Alexandre? Está meio esgotado, né, Isabelle? Está meio Acho que por isso que está criando tanta confusão em empresas, né? Não sei, eu vejo o mercado corporativo um pouco diferente de uma década, por exemplo, atrás. Eu acho que as pessoas não têm mais paciência, muitas não têm respeito, não entendem hierarquia de empresa, porque ela existe e, na minha opinião, ela tem que ser respeitada. Sim, o respeito tem que ser dado, né? Se o cara está acima de você, é porque ele tem algumas características e algumas qualidades. Tem o porquê de estar lá, né? Exato, que o mandaram lá. Legal. Né? Deixa eu falar um pouco dos seus livros. Você falou que está no 5º livro que você vai lançar. Você lançou um livro chamado Inveja, o Inimigo Oculto. E esse livro eu reescrevi ele agora. Vai se chamar só O Inimigo Oculto. Assinei um contrato com a Itália. Olha, com a E Itália. assinei um contrato com os Estados Unidos. Que legal. Não sei quando que vai ser lançado lá, mas ambos já estão em fase de tradução bem adiantada. Para o inglês e para o italiano. Para o inglês e para o italiano. E depois eu quero ver se eu lanço em outros países. É romance, tá? Eu não escrevo livro técnico. Tá. Eu escrevo os romances. É muito legal. Esse livro eu escrevi, ele tem 262 páginas. Nossa, agora ele foi para página, hein? Ele foi para 350. Aumentou? Aumentou, porque eu aumentei um pouco o romance. Os termos técnicos eu tirei um pouquinho, então eu explorei mais um pouco. Por quê? Porque o estrangeiro gosta muito de romance, né? Ah, interessante. E acho que é o que falta na vida das pessoas, romance. É verdade. Mas é um livro muito legal. O Inveja, ele conta a história do Jack Conrad. A história passa inteira na Califórnia, onde eu tive a oportunidade de morar e estudar lá durante 2 anos. E então eu usei todo o background que eu aprendi na Califórnia. Aliás, você se especializou em relacionamento em Miami, né? Na Universidade de Miami. E na Califórnia foi em ansiedade e síndrome do pânico. Depois eu voltei para o Brasil, fiquei mais 2, 3 anos aqui, fui para os Estados Unidos de novo. Legal. E me especializei em Miami em relacionamento, exatamente. Você acha que o brasileiro é mais ansioso que o americano ou não? São diferentes, né? Eu acho que o americano, ele é muito centrado, ele é muito focado, ele não se socializa muito. Não. Então, é aquele grupinho, né? Então, por exemplo, o cara mora aqui em Santo André, né? O cara mora aqui em Santo André. Raramente um americano vai sair daqui para ir num shopping, qualquer shopping de São Paulo. Em São Paulo, é verdade. Lá não, o americano que mora, por exemplo... Muito bairrista, né? É bairrista. Um cara que mora em Bal Harbour vai ficar em Bal Harbour, um cara que mora em South Beach vai ficar em South Beach, entendeu? E eu acho que o que mais os brasileiros sentem quando se mudam para os Estados Unidos é essa ausência de contato. Exato. Né? Isso é uma coisa que eu senti bastante. Apesar que eu conheci bastante latino, tenho muito amigo em ambas localidades, mas... Os latinos são mais calorosos. Muito. Mas americano não. Apesar que a Flórida ainda deu o voto lá, né, para o Trump, mas é que foram os delegados. E a trilogia, que eu era doce e virou amargo, que foi... esse aqui que eu estou te dando agora. Deixa eu ver. Esse é o volume 2. Ah, já está no 2? Não, esse eu já tem acabei. 3, não tem? São 3 desse. Prontos. É que eu estava assim, os volumes... O que era doce virou amargo. Uma história de amor, um estudo sobre relacionamentos. Olha que legal. Tem o volume 1, esse é o 2, esse é o 3. É uma história contínua. É um romance que é um cara que estava em Santa Catarina. Esse cara resolve tirar férias, porque ele traz na bagagem cultural dele a morte do pai e a morte de uma namorada. E ele sai da Carolina do Norte, em Charlotte, e vem para Santa Catarina. Nossa. Então o livro passa uma boa parte em Florianópolis. Legal. Que é fantástico. Esse cara sou eu ou não? Não, eu não escrevo para mim, nem de mim. Não, jamais, não dá. Não é a música não, gente, é a brincadeira. E aí ele conhece uma menina que se apaixona por ela veementemente. Foi a Ellen Dastre que escreveu? Foi. Ela esteve aqui. Prefácio, muito adoro a Ellen. Um beijo, Ellen. Linda Ellen. Que legal. Parabéns. E aí ele vai para Santa Catarina, conhece uma moça, volta para a cidade dele, se apaixona por ela, mas sem ter contato com ela. E chegando lá, ele pede para entender o porquê que as relações não dão certo. O nome do livro, que era Doce Virou Amargo. O que eu fiz aqui, Isabelle? Eu mergulhei na cabeça de 3 a 5 mil pessoas, extrair lâminas de personalidade. Legal. E aí eu ponho aqui e descrevo através de novelas, filmes. Amo, não dá para viver sem. Legal. Sou um noveleiro assumidíssimo. Olha que legal. É casado? Sim. Como é que chama a sua esposa? Adriana. Adriana, um beijo para você, viu? Fica com Deus. Obrigada, Alexandre, adorei. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Depois próxima oportunidade eu trago para vocês outros livros. Venha com o maior prazer, tá convidado. Obrigada, viu? Deixa eu mandar 2 beijos especiais. É Eunice, Li. Como é que é? Vamos colocar o nome aqui. Eu esqueci de mandar 2 beijos que eu preciso mandar. Um é para Isabel, filha do Bento, que esteve conosco aqui no nosso programa hoje, no começo do programa, e a esposa dele. Um beijo grande para vocês.
Muito obrigada, viu? Parabéns pelo pai que vocês têm, viu? Edmeia, um beijo, Edmeia. Obrigada pela companhia de cada um de vocês. Ah, esqueci de dar o site, seu site de contato. Tá fazendo agora... Posso deixar o telefone da assessoria? Claro, fica à vontade. 3672-3500. O meu site vai ser alexandrebes.com.br, mas está em reforma. Em construção. Isso, em construção. Muito bem. Muito obrigada pela companhia de vocês. Fiquem com Deus. E amanhã é meu aniversário. Eu adoro fazer aniversário, gente. Já estou comemorando. Beijo grande. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, obrigada.